Bom, boa tarde a todos novamente, né? O pessoal está aí acompanhando a gente mais uma vez. Estava aqui acompanhando também todas as palestras que vocês tiveram no período inteiro. Foi bem interessante. Eu vou deixar isso aqui um pouco mais técnico. Deixa eu abaixar isso aqui um pouquinho. Eu vou deixar isso daqui um pouquinho mais técnico na área da saúde aí para o povo, né? Vocês tiveram muita coisa técnica hoje. Como e onde guardar dinheiro, né? Como abrir uma empresa, agora a tecnologia 4.0, então eu vou trazer um pouco mais de tecnologia aí para vocês. Eu não sei se a Carolina está acompanhando a gente aí também, agora nesse período da tarde. Ficou uma pergunta da Carol para responder também, aí no final, depois da palestra do Gustavo, que a gente vai se reunir, eu respondo, eu deixo aí o recadinho que a Carol pediu ontem, que a gente viu mais tarde. Bom, vou falar um pouco então agora sobre terapia gênica para vocês, tá? Eu vou fazer o compartilhamento aqui da minha tela. Márcio, mais uma vez, né, não tenho como deixar de agradecer aí pela oportunidade, pelo espaço, então mais uma vez aí, meu muito obrigado, tá? Para quem não assistiu e para quem assistiu a palestra de ontem, eu acredito que a palestra de ontem eu falei sobre doenças raras para vocês, né? Então eu passei um pouquinho aí sobre o aspecto das doenças raras. A terapia gênica, a gente utiliza muito a terapia gênica para doenças raras também, mas eu penso em trazer aqui para a comunidade, tá? Para a comunidade científica, para a comunidade educacional, é um aprendizado para todo mundo, né? O Roberto falou muito de tecnologia, então eu vou continuar falando de tecnologia aqui para vocês, tá? Deixo aqui novamente os meus contatos para vocês, caso vocês queiram falar comigo, tem aí os meus e-mails, tem aí as redes sociais também para vocês acompanharem. Eu posto bastante coisa e compartilho bastante coisa nas redes sociais. Lembro que os materiais eu vou disponibilizar para vocês, tá? Tanto os materiais de ontem sobre doenças raras, quanto o material que eu montei para vocês no dia de hoje, tá? Novamente, nenhum conflito de interesse que eu tenha a declarar para essa apresentação. Bom, eu comentei com vocês ontem, né, sobre as doenças raras, então a gente tem que falar sobre terapia gênica e, querendo ou não, o trabalho que a gente desenvolve com terapia gênica dentro da Casa Hunter, tá? E eu não posso começar a minha palestra sobre terapia gênica sem falar desta resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a RDC 260 de 2018. Finalzinho do ano, foi quase um presente de Natal para nós, a publicação desta RDC pela agência. E nesta RDC a gente trouxe a disposição para o Brasil de realizar pesquisas em terapias gênicas, tá? Então, tudo começou ao Brasil com terapia gênica em 2018. Claro que o termo terapia gênica, que eu já vou explicar para vocês o que é a terapia gênica, a gente discute desde a década de 1990, tá? Desde a década de 90 a gente discute sobre este tema. Porém, nas últimas décadas foi que a gente teve o maior sucesso, ou melhor, nos últimos anos foi onde nós tivemos sucesso com terapia gênica. E o Brasil estava de fora de pesquisas. Por quê? Porque eu não conseguiria trazer pesquisas com terapia gênica ao Brasil sem uma legislação, sem que o país permitisse. E com essa publicação desta RDC foi possível. Claro que não só com essa publicação desta RDC foi possível trazer terapia gênica, mas ela é uma RDC que discute sobre terapias avançadas, tá? Que são várias, dentre elas a terapia gênica. E a partir daí começamos uma discussão junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, junto com o Fernando Mendes,
que na época ainda estava na posição de diretor da agência, e em 20 de agosto de 2019 a gente realizou uma reunião pública para discutir uma outra RDC sobre o registro de medicamentos à base de produtos, de forma geral, à base de terapias avançadas, tá? A gente, com a Casa Hunter, aí, a gente auxiliou muito a gerência de sangues, tecidos, células e órgãos da Anvisa, na pessoa do gerente João Batista, e no finalzinho de novembro, de novembro de 2019, eu estive em uma das reuniões da diretoria colegiada na Anvisa, representando a Casa Hunter e solicitando que os diretores aprovassem tal RDC, tal legislação que seria um marco para a América Latina, não só para o Brasil. E nós tivemos sucesso nessa empreitada, e no dia 20 de fevereiro de 2020, nós tivemos a publicação da RDC 338, que trata, então, sobre o registro de medicamentos e de produtos à base de terapias avançadas. Com a publicação desta RDC, foi possível, reparem, a RDC foi publicada no dia 20 de fevereiro de 2020. Esta notícia que eu trago é do dia 6 de agosto. Alguns meses depois, nós tivemos o primeiro produto à base de terapia gênica, de terapia avançada, e é uma terapia gênica, aprovada no país. Só foi possível a aprovação deste medicamento por conta da atuação junto com a Anvisa na construção e na publicação da RDC 338 de 2020, que foi a primeira agência da América Latina a ter uma resolução específica para este tipo de produto. Este medicamento, que foi registrado no país como o primeiro produto de terapia avançada, que é um medicamento com terapia gênica aprovada no país, foi para uma doença rara, para distrofia hereditária de retina. O medicamento, ele chama-se Luxturna, e eu peguei o preço dele para vocês, que já foi definido pela comissão de preços da Anvisa, a CMED, e o preço deste produto para terapia gênica é um custo de R$ 1.930.768,81. Então, quando a gente fala de tecnologia, quando fala de terapia gênica, estamos falando de milhões, tá? Produto em uso de dose única, onde a gente fala que a distrofia hereditária da retina pode possuir uma cura, tá? Quase que na sequência, então, essa notícia do dia 6/8 de 2020 da Anvisa, logo, quase que na sequência, no dia 10 de agosto de 2020, o FDA aprovou o primeiro medicamento oral para atrofia muscular espinhal, para AME, que é um medicamento chamado Risdiplam. Nós ainda não temos ele no Brasil, mas já tem a aprovação no FDA e possivelmente em um futuro próximo esse produto ele também venha ao Brasil. E no dia 14 de agosto também de 2020, olha a sequência, né? Aprovamos uma RDC para pesquisa, aprovamos a RDC na sequência para o registro, e na sequência do registro tivemos o Luxturna para atrofia de retina, atrofia hereditária de retina, e no dia 14 de agosto tivemos a aprovação do segundo medicamento, da segunda terapia avançada, que é do medicamento mais caro do mundo, ele tem registro também no Brasil, que é um medicamento chamado Zolgensma, ou Zolgensma, tá? Para quem preferir o nome. O Zolgensma, ele tem um custo de aproximadamente, está caindo o preço, mas de aproximadamente $2 milhões, e também é do laboratório Novartis, assim como o primeiro que eu disse para vocês, o Luxturna, e o Zolgensma, ele serve para esta mesma doença rara, que está aí no slide para vocês, que é a atrofia muscular espinhal. E o Zolgensma, ele tem um custo de R$ 2.878.000
R$ 906,14. Então, quando ele foi registrado no país, as notícias levavam-se o medicamento até a R$ 11.000, né, por conta da conversão de dólar para o real. Porém, o laboratório negociou e o governo brasileiro negociou junto ao laboratório para que houvesse uma redução do custo. Então, saímos aí de $2 milhões para quase 3 milhões, R$ 2.878.000. Ainda é um custo altíssimo, porém estamos falando de cura para atrofia muscular espinhal, e estamos falando de uma dose única, tá? Então, apesar do custo, é uma dose única. Aí vocês me perguntam, mas Rafael, que coisa cara! O que é isto? O que é a terapia gênica? Explicando de uma forma simples para vocês, terapia gênica a gente fala que é quase um brincar de Deus, tá? E eu sempre dou esse exemplo. É como se você estivesse abrindo uma fábrica de bolo, tá? Então você está aí abrindo e investindo em uma fábrica de bolo, e nesta fábrica de bolo você colocou a receita para que houvesse o início da produção. Só que por algum motivo você errou a fórmula do bolo. E no lugar de escrever açúcar, você escreveu sal. E você não está na fábrica para olhar o que está acontecendo. E toda a fabricação está saindo com esses seus bolos produzidos com sal no lugar do açúcar. E isso faz com que a qualidade e o produto final seja diferente daquilo que você planejou. É basicamente isso que acontece com o nosso organismo. Em algum momento do material genético, na construção deste material genético, o paciente tem uma alteração. E esta alteração da fórmula faz com que algo saia do normal. Então, quando a gente fala de doenças raras, por exemplo, o sair do normal, e eu comentei com vocês da doença do Anthony, do filho do nosso presidente da Casa Hunter, o Anthony, ele tem a mucopolissacaridose do tipo 2, e ele tem uma falha de uma enzima. E a falha desta enzima faz com que um açúcar que é produzido pelo nosso metabolismo não seja eliminado no nosso corpo. Por quê? Porque ele tem uma falha no gene dele que faz com que esta enzima, a IDS, como a gente conhece ela, para simplificar, faz com que ele não produza IDS. E se eu não tenho a enzima que quebra o açúcar vai se acumular no corpo dele. E este é o problema, por exemplo, que a gente tem para doenças raras. O grande problema é que eu comentei, de 6 a 8 mil doenças raras, são de 6 a 8 mil alterações genéticas diferentes. E cada um tem uma alteração em um campo do material genético, das bases genéticas. E quando a gente faz um tratamento, é um tratamento específico para aquela base genética, para aquele erro. Então, eu tenho que tratar aquele erro. O que a gente faz na terapia gênica? A gente vai até o material genético do paciente, a gente corta a parte do material genético que tem a falha e coloca o material genético certo. Então, assim, né? Deus errou na construção, a gente vai lá e acerta a falha que ele colocou lá. É mais ou menos essa a explicação simples para a terapia gênica. Tem muitos protocolos, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês especificamente como que a gente faz isso, mas existem muitos protocolos para terapia gênica só para tirar essa coisa de, é só para doenças raras. Não, tá? A gente tem também aqui, igual nessa tabela, se vocês puderem ver aí a partir do terceiro item ali, ó, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo item, a gente tem HIV, AIDS, e a gente tem 4 tipos de câncer, de neoplasias, que são tratadas hoje, que existem protocolos mundiais com terapia gênica. A gente tem, claro, né, o primeiro, o segundo, a segunda doença ali, a deficiência da alfa-1 antitripsina, a gente tem mais lá embaixo a hipercolesterolemia familiar, que não é especificamente uma doença rara, mas
pelo número a gente pode caracterizar: fibrose cística, anemia de Fanconi, doença de Gaucher, a hemofilia A e hemofilia B, aqui só está a B por conta do protocolo, artrite reumatoide e assim por diante, tá? Então existem aí protocolos de terapia gênica no mundo. Existem 3 formas de se fazer a terapia gênica, tá? Essa mudança do material genético. O que eu comentei com vocês, que é essa que a gente troca o material genético, olhando nesse slide, é o primeiro ali. Do ladinho esquerdo, modificação direta do gene causador da doença, tá? Por quê que a gente faz essa modificação? Porque a gente fala que nós utilizamos este tipo de terapia gênica para doenças hereditárias monogênicas. O que isso significa? Significa que são doenças que possuem o erro no material genético e é uma falha específica. Então, eu vou tratar aquela falha específica, por isso que a gente chama de hereditário monogênico, que vem do pai ou da mãe ou de ambos, tá? Porém, nós temos a terapia, né, a modulação genética do meio, que é para tratamentos indiretos da patologia. Esse tratamento indireto da patologia, a gente basicamente utiliza uma tecnologia gênica para alterar o material genético de um determinado grupo de células, e não do corpo inteiro, mas de um determinado grupo de células, tá? E a gente está treinando isso, está ensaiando cientificamente isso para o HIV, para a doença de Parkinson, por exemplo. E do lado direito, o último, a gente chama de vacina de DNA, que a gente usa muito, por exemplo, para neoplasia, para câncer. E para esta neoplasia, a gente faz a introdução do material genético como se fosse um material genético que identifica a célula que está crescendo desproporcionalmente e desorganizadamente, que é isso que define o câncer, né? Um crescimento desorganizado e desproporcional, por isso que forma-se a massa tecidual. E a gente vai, então, até esta massa tecidual, aplica esta vacina de DNA, colocando ali como se fosse uma substância que identifica qual que é a célula cancerígena e começa a matar as células cancerígenas. Tá? Então, aí também uma nova terapia antineoplásica, uma coisa muito mais recente, muito mais atual, inclusive já existem protocolos no mundo para isso, tá? Mas como que a gente faz essa terapia gênica? Essa imagem aqui está muito bonitinha, eu vou deixar essa daqui para vocês que basicamente explica o que eu quero explicar. A gente tem 2 formas de utilizar, porque eu preciso introduzir no corpo do paciente o material genético, tá? Eu preciso introduzir um DNA modificado. As 2 formas ou eu utilizo uma sequência de DNA específica, que a gente chama isso de plasmídio. Então, eu pego um pedacinho do material genético do paciente, tá? Ajusto, modifico ele e introduzo esse material genético ao paciente, só o material genético, tá? Eu introduzo o material genético via injetável, por exemplo, no corpo do paciente. Só que qual que é o grande problema de se fazer isso, tá? Com o plasmídio. As nossas células, ainda bem, elas possuem uma resistência, uma cápsula, tá? Elas possuem uma cápsula que protege as nossas células para que não ocorram alteração do DNA. Então, a superfície celular, a membrana celular e a membrana do núcleo desta célula não permite que qualquer DNA possa ultrapassar, né? E com o plasmídio pode acontecer isso. Então, é o mais fácil para a gente fazer como terapia gênica, porém, é o mais difícil para a gente conseguir fazer com que o DNA entre na célula. Para fazer com que este DNA sozinho entre na célula, o que a gente precisa fazer? Tratar o paciente antes, fazer com que as células deste paciente perca a seletividade de membrana.
Então, eu deixo a membrana da célula do paciente mais frágil, e aí eu introduzo o DNA, porque aí o DNA vai conseguir ultrapassar a célula frágil que eu tenho no meu paciente. Isso requer um tratamento prévio, isso requer muitos cuidados ao paciente. E para resolver este problema, o que a gente faz é isso aqui. Opa, acho que eu pulei um aqui. Peraí. O que a gente faz é isso aqui. É utilizar vetor viral. Tá? O que é utilizar vetor viral? Era para estar na sequência os slides aqui, não ficou, mas ok. Eu pego um vírus, tá? Por exemplo, um herpes vírus, um adenovírus, tá? Um adenovírus que a gente usa muito, que causa gripe, por exemplo. Eu pego o adenovírus, só que ele causa gripe. Então, o que eu preciso fazer com ele? Eu preciso encontrar no material genético do vírus qual que é a parte do vírus que causa gripe. O que eu vou fazer? Eu vou até esta sequência do DNA do material do vírus, eu corto ele, eu tiro essa parte que causa a gripe, e eu pego o material genético, lembra a fórmula? Sal e açúcar? Eu corto o sal e eu coloco o açúcar, como a gente chama de gene terapêutico, no material genético do vírus. Então, o vírus, e por que a gente usa o vírus? Porque o vírus, por si só, ele tem uma capacidade, a gente está vendo isso agora, ele tem uma capacidade por si só de passar o material genético dele para o interior das nossas células. Simples. Para ele é muito fácil fazer isso. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso que o vírus tenha essa mesma capacidade de fazer com que o material genético entre na célula, porém que o material genético não cause a doença que esse vírus cause, tá? Então é isso que a gente faz fora do corpo do paciente, ex vivo, que a gente chama, fora do corpo do paciente, e depois eu pego este vírus com este material genético terapêutico que eu quero e introduzo ao paciente, tá? O que ele vai fazer? Eu vou voltar um slide aqui. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um reparo no material genético do paciente. E aí, para isso, a gente usa uma tecnologia, e vocês podem ouvir muito isso no futuro, tá? Que é a tecnologia chamada de CRISPR, tá? O CRISPR, traduzindo, CRISPR, tesoura, tá? Tesourinhas. Então, o que essa proteína ela vai fazer? Então, a gente tem uma proteína específica que a gente usa, que chama-se proteína Cas9, tá? Então, é a técnica CRISPR, utilizando a proteína Cas9, que é isso que vocês estão vendo aqui na imagem. O que a Cas9 ela vai fazer? Ela vai chegar no material genético do paciente que tem, por exemplo, uma doença rara, ele vai identificar qual que é a parte da receita da enzima que está errado, e esta proteína vai cortar a parte que está errada e vai inutilizar aquela parte errada. E o vírus vai introduzir ao paciente o gene correto, o gene terapêutico. Então, olha na imagem aqui, onde tem as coisinhas azuis, né? A gente tem ali o material genético dividido, onde tem as setinhas. Então, eu dividi e introduzi aquela partezinha vermelha que tem aí na imagem. Ou seja, eu introduzi o material genético com a fórmula certa. Onde estava sal, a CRISPR-Cas9 cortou e tirou, e o vírus levou o que estava escrito açúcar, porque eu coloquei isso dentro do vírus. Então o vírus conseguiu passar o açúcar, a fórmula do bolo certa, e com isso eu fiz a fórmula da enzima correta. A partir deste momento, o paciente ele passa a produzir o bolo com açúcar. Ou seja, ele passa a produzir uma enzima que ele não produzia, ele passa a produzir. Então, ele passa a ter, o paciente passa a ter uma cura, né? Ele resolve o problema da não produção daquela enzima em específico, tá? Então, esta é a técnica que a gente usa em terapias gênicas de uma forma ampla para doenças raras, tá? Que é isso que
o Luxturna, é isso que os Zolgensma eles vão promover hoje nos pacientes, por terem aí o registro no país, a gente já pode fazer a utilização deles. Aqui eu coloquei algumas informações para que vocês tenham, mas eu já comentei com vocês, o adenovírus, retrovírus, herpes vírus, o retrovírus e o adenovírus aí são os vírus mais utilizados que a gente tem. Tem uma segurança no uso viral para fazer esse tipo de atividade. E quais as vantagens disso? Bom, é um tratamento duradouro, né? Um tratamento que a gente praticamente resolveu o problema do paciente. Ele é um procedimento que requer uma internação hospitalar mínima. Então, para fazer a administração normalmente do vetor viral, a gente utiliza uma técnica que é a administração intratecal. Essa administração intratecal é a administração do vetor viral na medula óssea do paciente, a nível de coluna, tá? Do paciente. Então, a gente interna ele em centro cirúrgico. Em centro cirúrgico, ele vai receber a terapia e dali mesmo ele basicamente vai para casa, tá? E a gente já fala, então, de cura. Então, é potencialmente curativa, não para todas as pesquisas e para todas as doenças, mas a gente fala de cura de doenças que até então a gente não tinha cura. Por exemplo, a gente fala aí de tratamento para cura do HIV, que é uma coisa que, né, vem sendo discutido aí há décadas e que a gente ainda não tem. Então, a gente já pode falar sobre cura. Riscos. Riscos, de uma forma geral, são riscos relativos ao procedimento. Então, eu preciso fazer ao paciente uma imunossupressão, eu preciso administrar este produto intratecal. Esse paciente ele pode ter uma resposta imunológica. Isso aconteceu na década de 90. Tiveram pacientes que vieram a óbito com o uso da técnica de terapia gênica. Então, é uma coisa que a gente precisa ter muito estudo, tem que ter muito cuidado, porque existe, sim, riscos, né? E existem aí uma alteração genética que pode causar eventos adversos graves. E, como eu disse para vocês, os custos, né? Que eu falei aqui de 1.900.000, 2.800.000. Então, só para vocês avaliarem a questão dos valores. Aqui eu coloquei a característica de capacidade viral, inclusive, atualmente a gente discute muito pesquisas, não mais com nem plasmídio, e nem com vetor viral, mas estamos começando a discutir terapia gênica com estruturas nanoparticuladas, onde a gente pega, por exemplo, a gente já utiliza isso para vários medicamentos antimicrobianos, por exemplo, a anfotericina B já utiliza nanoestruturas na sua característica de constituição. Então, eu pego lipossomas, tá? Que são estruturas circulares, que são muito pequenas, que já fazem parte do nosso corpo, e por fazerem parte do nosso corpo, os lipossomas, e serem muito pequenas, elas vão conseguir, e hoje já conseguem chegar a nível de DNA celular, né? Por isso que a gente utiliza, por exemplo, na anfotericina B como antimicrobiano. Estamos discutindo o uso deste material genético dentro de uma estrutura nanoparticular. E aí eu introduziria isso, pode ser, por exemplo, por via oral mesmo, aos pacientes, porque a nanopartícula vai conseguir abordar o corpo inteiro, inclusive numa dificuldade que a gente tem muito grande, que é ultrapassar a barreira hematoencefálica e chegar até o sistema nervoso central, que é a dificuldade que a gente tem hoje ainda com a terapia gênica, tá? Aqui eu coloquei só a nível de curiosidade para vocês terem o material, para vocês terem a bula dos dois produtos registrados. Então, aqui é a bula do Luxturna, aqui é a bula do Zolgensma, tá? Ambas aí registradas pela Anvisa, registrados pela Anvisa. E aqui só, né, para vocês terem uma ideia, quando a gente fala da mucopolissacaridose especificamente, você tem aí a questão da enzima da IDS, que eu comentei com vocês, que causa 9 tipos de doenças. Uma observação aqui, tá? Só passando um pouquinho os slides aqui. Nessa observação. Com relação à mutação, quando a gente fala de MPS,
tá? Por exemplo, neste estudo aqui, a gente tem vários tipos, e em cada parte do mundo, a gente tem uma falha do material genético. Então, se a gente pegar aqui no Brasil, ó, 29% das mutações é do tipo P, TRP402-TER, que é diferente do que a gente tem na Europa, que é diferente do que tem na Rússia. Então, quando eu falo de terapia gênica, eu falo de fazer uma atuação única e exclusivamente neste ponto do material genético que eu tenho erro. Agora, se eu tenho mutações diferentes, ou seja, fenótipos diferentes, eu vou ter que fazer medicações para fenótipos diferentes, tá? Por isso que a terapia com Zolgensma, às vezes torna-se muito caro, né, dos quase 3 milhões, porque eu preciso ter uma atuação no maior número de gene necessário aí para o tratamento dos pacientes, tá? A gente consegue fazer e corrigir a mutação? Consegue, como eu disse para vocês, então a gente tem alguns ensaios clínicos, tá? Que eu coloquei aqui também para vocês, se vocês quiserem se aprofundar. Neste aqui de 2018, ele é um artigo que ele trata sobre uso de camundongos, tá? E neste uso de camundongos ficou claro na imagem do lado esquerdo que a parte, né, os riscos ali em vermelho são os camundongos que estavam recebendo o tratamento medicamentoso com terapia gênica. E o preto é os animais que não estavam tendo o tratamento. Então, a gente percebe que o tratamento com terapia gênica faz com que a enzima IDS seja produzida e seja reconhecida pelo corpo. E do lado direito, mostra-se que, apesar da terapia gênica resolver a questão da enzimática, o único órgão ali que não teve uma correlação estatística foi no cérebro. Então, isso também nos demonstra que a terapia gênica resolveu pulmão, coração, fígado, rim, baço, mas não conseguiu chegar em níveis significativos, nesta pesquisa, em níveis significativos no cérebro. Então, a gente já começa a identificar que a terapia gênica, a ultrapassagem deste material que estamos utilizando, deste vírus, até o tecido cerebral, é uma coisa que tem que ser melhorada. Por isso que hoje a gente fala das nanoestruturas, tá? E neste artigo aqui, que é a continuação, né, deste pesquisador de 2018, então ele continuou a pesquisa dele, publicou um artigo em 2020, ele demonstra uma resposta significativamente estatística, tanto na função cardiovascular quanto respiratória, e ele também identificou uma mudança na característica física dos animais, que é uma grande questão quando a gente fala de doenças, por exemplo, doenças de acúmulo, por exemplo, as doenças raras, que o paciente ele tem uma fisionomia muito comum. Vocês conhecem, se vocês verem hoje um paciente com síndrome de Down, vocês conseguem identificar normalmente um paciente com a síndrome de Down. Por quê? Porque a característica é idêntica entre os pacientes, eles são muito parecidos. E quando a gente fala também de doenças raras, né, genéticas de uma forma geral, basicamente todas elas têm essa característica. E os animais também têm. E nessa pesquisa ele identificou que a terapia gênica foi suficiente para responder à função respiratória e cardiovascular, porém também com a fisionomia dos animais, tá? Então também é mais um relato aí da atividade com relação à terapia gênica. Aqui o primeiro ensaio clínico utilizando terapias gênicas, né? A inclusão de gene inteiro com a introdução aí utilizando albumina. Aqui uma pesquisa de fase 1 e 2 também, com terapia gênica, com 6 pacientes, tá? Que fizeram uso seguro da medicação. E aqui eu trago para vocês a equipe de pesquisadores do sul do país, onde a gente tem pesquisas com terapias gênicas, como eu disse para vocês, do Roberto Giuliani,
no HCPA, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. É lá que eles fazem o grande estudo de terapias gênicas. Então, eu deixo aqui, né, o procedimento feito pela primeira vez utilizando terapia gênica para tratar doença rara, realizado fora dos Estados Unidos pela primeira vez, especificamente para a MPS do tipo 2, e essa pesquisa ela iniciou lá com aqueles ratinhos que eu comentei com vocês que a gente trouxe pela Casa Hunter, lá em 2014, que a gente demorou em torno de 2 anos para conseguir trazer esses animais para cá, gastamos alguns R$1.000 para conseguir trazer os animais dos Estados Unidos com a alteração genética para a mucopolissacaridose do tipo 2 para a síndrome de Hunter. Então fica aqui, né, a pesquisa. Hoje, temos mais de 660 pesquisas no mundo, utilizando terapias gênicas para N doenças. Aqui também um dado do Clinical Trials, tá, do dia 14, agora de março. Tínhamos na América do Sul 11 pesquisas, enquanto que nos Estados Unidos são 431 pesquisas com terapias gênicas. Então, falei de pesquisa ontem para vocês e hoje a gente vê o impacto disso, né? São 11 pesquisas na América do Sul. No Brasil, especificamente, hoje nós temos 6. Destas 6 pesquisas que estão em recrutamento, que estão em andamento, algumas concluídas, algumas em recrutamento e outras aguardando o recrutamento de pacientes. Destas 6, nós temos para MPS do tipo 2, hemofilia A e hemofilia B. Tá? Hemofilia A e hemofilia B, só exemplificando para vocês também, são doenças raras e elas acometem uma parte do gene do paciente que envolve a cascata de coagulação, os fatores necessários para coagular o sangue. Então, a hemofilia A e hemofilia B envolve-se os fatores 9 e 10 dos fatores de coagulação. Hoje nós temos um tratamento injetável quando o paciente tem uma queda nos fatores, então a gente tem o fator para ser aplicado no paciente, mas falamos de terapia gênica para que o paciente tenha a cura, ou seja, para que a falha genética não aconteça mais e o paciente comece a produzir o fator de coagulação, porque é um risco, né, o paciente não ter o fator de coagulação, porque ele pode ter hemorragias e o óbito é comum, vamos dizer assim. E tem outras duas, que é para doença vascular periférica e demência frontotemporal. Tá? Então, temos aí estudos com terapias gênicas em várias áreas, inclusive com estratégias para tumores. Tá? Então, são vários exemplos, vários tipos de funcionamentos, principalmente em tumores de sistema nervoso central. Trouxe aqui para vocês também para exemplificar. Tá? Temos muitos desafios, temos muitas perspectivas com relação a este tratamento, precisamos de muitas pesquisas para que este preço, este valor, se torne um preço mais acessível, né? Um preço mais barato. Mas para isso a gente precisa fazer pesquisa, para isso a gente precisa evoluir nas pesquisas, e este é o grande desafio. Então, a terapia gênica, já concluindo, ela atingiu uma fase de mercado, então a gente já tem tratamentos no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A edição de gene parece ser uma das técnicas, uma das ferramentas mais promissoras para o futuro. E os primeiros estudos com terapia gênica realizados no Brasil, com pesquisas no Brasil, já estão em andamento. Então, possivelmente, em um futuro próximo, a gente já tenha pesquisas utilizando pacientes brasileiros, ou seja, pacientes que participaram da pesquisa no Brasil e que tiveram melhora clínica, brasileiros, e que a gente pode colocar isso em um preço mais acessível para que toda a população tenha o acesso a essas medicações que são tão caras e tão discutidas, né, no nosso dia a dia com relação à compra. Deixo aqui novamente os meus contatos para vocês, para quem ainda não pegou. Márcio, mais uma vez, deixo aqui meu agradecimento imenso pelo espaço em falar, em tratar sobre estes temas, né, tanto doenças raras quanto terapia gênica. A gente, claro, teria que
horas e horas para falar sobre terapia gênica com vocês, mas foi só para colocar uma pulguinha aí atrás da orelha de vocês e falar assim, caramba, olha, isso existe e isso é promissor, tá? Então, meu muito obrigado mais uma vez e obrigado a quem ficou aí ouvindo e participando. E se tiver pergunta, manda aí que depois da palestra do Gustavo a gente responde aí as perguntas, a gente se reúne aí e faz um grande bate-papo. Obrigado.